Fala pessoal, muito bom dia, boa noite, boa tarde. Eu não sei em que hora você está vendo esse vídeo, mas você que já está comigo aqui, boa noite. Eu sou Miqueias Oliveira e quero te dar as boas-vindas aqui no meu canal no YouTube. E sabendo que esse canal é um instrumento de propagação das verdades espirituais contidas na palavra de Deus ao seu coração, aonde aqui nós falamos sobre o mundo espiritual, o reino da luz e todo o nível de guerra que o império das trevas produzem contra a humanidade, em especial a Igreja de Jesus. Eu costumo dizer que Deus nos ama tanto, tanto, que nos apresentou um inimigo espiritual com seu exército e antes do confronto nos deu essa recomendação. Ele já está condenado. Ou seja, Deus te ama tanto que já te apresentou um inimigo vencido. Porque em Cristo Jesus somos mais que vencedores. Eu quero te dar as boas-vindas e a mergulhar nessa jornada, termos uma imersão na palavra de Deus neste assunto que é de suma importância. Eu conheço muitas pessoas que dizem assim: "Ah, não, é muito folclore, é muita coisa, é muito achismo, são muitas experiências. Ah, que eu não acredito muito, porque é muita papagaiada." Deixa eu falar algo para vocês aqui. Gente, batalha espiritual é real. Talvez você não tenha dimensão, ou não tinha até então, mas batalha espiritual tem a ver com a nossa realidade de vida. O mundo espiritual ele é muito mais real do que o mundo físico. Por quê, pastor? Quando a gente vai na carta aos Colossenses, capítulo 1, a partir do verso 16, nós vamos entender o que é o mundo espiritual. Porque as coisas que vêm a existir ou que passam a existir já existiam no mundo espiritual. Ou seja, o mundo físico, o mundo da percepção dos cinco sentidos, é a resposta do mundo espiritual. Você pode até ter as suas reticências quanto ao mundo espiritual, mas o mundo espiritual é real. E a palavra de Deus nos leva ao mundo espiritual. A palavra de Deus nos faz enxergar que não vivemos apenas essa visão horizontal. A horizontal, ela é a resposta da vertical. E aí a gente nos arremete à cruz de Cristo, né? O mundo físico e o mundo espiritual. E Cristo é a nossa maior referência na batalha. Nós estamos começando hoje uma série que eu quero já pedir a você. Você que ainda não é inscrito no meu canal, se inscreva aqui agora. Está aparecendo aí em cima na tela. Aqui ou aqui? Aqui? Aqui. Ó. E é fácil, é clicar. Com o touchscreen, você já toca, já vai, se inscreve, ativa o sininho. E você vai colocar ali no sininho e receber todas as informações, porque este canal, ele tem a missão de segunda a sexta-feira, todos os dias, te levar uma revelação, uma ministração da parte de Deus ao seu coração, que vai trazer enlevo, crescimento espiritual e fortalecer você na fé pela palavra, a combater, a resistir toda guerra espiritual travada na nossa vida cotidiana. Estamos começando essa série, A Armadura de Deus. E hoje eu quero falar sobre o fundamento. Por que é, para quê, qual é o propósito, qual é a dimensão, o que vem a ser a armadura ou revestidos de toda a armadura de Deus. Precisamos compreender isso e, a partir do entendimento, vamos nos posicionar para o combate. Amém? Eu vou te dar aí 3 segundos para você já dar um like e comentar. Comente aí. Cheguei, tô aqui. Boa noite, graça e paz, a paz do Senhor, a paz de Deus, paz de Cristo, shalom. Não importa a saudação, se ela converge no Evangelho de Cristo, pode saudar. Muito boa noite, você é muito bem-vindo. Sejam muito bem-vindos em nome de Jesus. Quero pedir a você também que me siga nas redes sociais, vai aparecer aqui ou aqui? O meu Instagram, isso aí, aqui.
PR Miqueias Oliveira. E quando você entrar no meu Instagram e começar a me seguir, você vai ter ali o link na bio do meu Instagram. Clica e você vai ver você vai ter acesso a todas as minhas redes sociais. Na barrinha de cima, no topo, é o Telegram. O Telegram é um grupo de mentoria. Já passamos de 440 inscritos. Quando chegarmos a 500 inscritos, nós vamos abrir o grupo para que haja uma interação. Vamos criar torre de orações, vamos criar relógio de oração, jejum, vamos fazer campanhas de oração, de intercessão profética, vamos estar mandando podcast, ou seja, mensagens de áudio, vamos estar liberando alguns cursos gratuitos para enlevo, para crescimento espiritual da sua vida. Então é muito importante. Eu quero lhe pedir, você que já tem abençoado a minha vida aqui no canal, acessando, seguindo, não só no YouTube como nas redes sociais, esteja conosco, por certo Deus te abençoará. Amém? E você que ainda não adquiriu o meu livro, aqui está o livro Batalha Espiritual por Princípios Bíblicos, um manual que vai te ensinar, um manual que vai despertar e encorajar você para a batalha. Está aqui o acesso do link da loja. Tá aí, na descrição do vídeo, você pode clicar e já vai direto para a nossa loja virtual. Você pode, em qualquer lugar do Brasil, comprar este livro pelo nosso site, ok? Pagamentos dos mais diversos, sabendo que, e eu sempre tenho falado isso, eu vou pegar um exemplo da irmã Michele de Vila Velha, Vila Velha, Espírito Santo. Ela adquiriu 5 livros. O preço de correio, do serviço de correio, que se pagaria em um livro, praticamente os 5 livros vai dar quase o mesmo preço do que se fosse um. Então eu quero pedir a você que compartilhe em qualquer lugar do Brasil. Por exemplo, é quase o dobro para Piauí, quase o dobro para Manaus do livro. O livro é R$ 33,90. Você pode comprar em todas as formas de pagamento e automaticamente a nossa logística já vai despachando. Mas se você quiser esse livro, reúna o seu ministério de intercessão, ministério de libertação, seja qual for a nomenclatura, os obreiros. Eu falo aqui sobre a autoridade espiritual de uma forma ampla, concisa, didática, simples, que todos vão poder aprender. E no site também tem um livro da minha esposa, para mulheres, Se Levante. Mulheres que fizeram a história na Bíblia aqui, as mulheres que venceram seus limites. É um livro marcado por superações, de mulheres que venceram, como Ana, como Ruth, Noemi, Esther, Débora. Mulheres que fizeram a diferença na história bíblica. E no último capítulo, a minha esposa conta um testemunho de resgate da autoestima. Minha esposa conta o seu testemunho. E na contracapa do livro tem um QR Code que você vai cair no canal do YouTube e já vai acessar a música Se Levante, que deu tema a esse livro, tá bom? E a Bíblia King James, ultra fina, gigante, essa aqui é de letra ultra gigante, também você pode acessar no site. Ok? Já tudo encaminhado, vamos para a palavra de Deus, começando hoje a série Armadura de Deus. Então vamos lá, carta do apóstolo Paulo aos Efésios, capítulo 6, a partir do verso de número 10. Por gentileza, isso, Efésios 6, 10 ao 12 nos diz assim: No demais, irmãos meus, fortalecei-vos no Senhor e na força do seu poder. Revesti-vos de toda a armadura de Deus, para que possais ficar firmes contra as astutas ciladas do diabo. Porque não temos que lutar contra a carne e o sangue, mas sim contra os principados, contra as potestades, contra os príncipes das trevas deste século, contra as hostes espirituais da maldade nos lugares celestiais. Esse primeiro momento é o primeiro, o start, melhor dizendo, é o ponto de partida sobre entender no tocante à armadura de Deus. Veja que o apóstolo Paulo, ao narrar, ao escrever esta carta,
ele está endereçando a uma geografia, aos irmãos que ali estão, os efésios. Esta carta, ele está em prisão domiciliar e ele está em Roma e está sendo salvaguardado dioturnamente por um destacamento de soldados altamente qualificados do Império Romano que pertenciam ao Pretório. O Pretório era um destacamento de soldados que tinham um nível de patente e de treinamento ou os mais preparados de todo o Império Romano. De acordo com a questão da periculosidade de qualquer indivíduo que ameaçasse ao Império Romano, esse destacamento do Pretório eram então enviados para salvaguardar, não só para guardar presos que apresentassem alguma ameaça ao Império, mas eles, também conhecidos como os da Casa de César, eram aqueles que faziam a segurança do imperador, dos senadores romanos. Então eles tinham uma alta patente, mas eram treinados a conquistar territórios e torná-los províncias do Império Romano, eram altamente eficazes em tudo que faziam, e o destacamento dos pretorianos, ou guardas pretorianos, é que eles tinham todo o paramento ou completo as peças da armadura, diferentemente dos outros destacamentos de infantaria, como legião de soldados de infantaria romana, como aqueles que eram chefiados pelos centuriões. Os pretorianos eram altamente capacitados, treinados, habilidosos e também altamente paramentados. É em prisão domiciliar em Roma que Paulo vê como eles se paramentavam. E a terminologia usada por Paulo aos irmãos de Éfeso é simples. No demais, irmãos meus. É algo tremendo porque Paulo está dando uma diferenciação sobre posicionamento. Não há como você ir para a batalha espiritual, para a guerra espiritual, apenas com o ímpeto da guerra ou a noção que você tem que está sendo atacado e você precisa se posicionar. O mundo espiritual, queridos, ele é o mundo das patentes espirituais, ele é o mundo dos princípios inseridos da palavra de Deus. E não há como acessar para nos posicionarmos pelo dom, pelo talento, pela força do braço, pelo grito, por posições teológicas. Mundo espiritual é linha de entendimento produzido pela palavra, e quando você compreende a guerra que você está enfrentando, seja de ordem familiar, financeira, espiritual, para cada fronte de batalha do seu dia a dia, Deus te dará sinais. Deus vai desatar, Deus vai trazer e testificar como proceder. E por que é que o apóstolo Paulo, de forma tão clara, concisa, ele, ao escrever a carta aos Efésios, ele vai direto com quem eles estão lutando e como eles deveriam se posicionar? Um dos fatores é porque Paulo fala com uma certa propriedade, porque ele foi aquele que lançou o fundamento da pregação do evangelho. Ele esteve em Éfeso na sua terceira viagem missionária, o ciclo da sua terceira viagem missionária, e ali ele lançou os fundamentos, ele enfrentou Diana dos Efésios, a grande rainha dos céus, aquela que era venerável e adorado pelos efésios, por toda a Grécia, por toda a Europa, por todo o mundo, por todo o Oriente Médio. A Diana dos Efésios atraía os olhares e as atenções de todo o mundo, de todo o império, porque o seu culto era regado à promiscuidade, sacerdotisas prontas para se deitarem com homens, e não apenas a questão hétero, a questão de bissexualidade era algo comum ao culto que se prestava a Diana. Uma das suas afirmações dentro, como deusa da filosofia grega, né, da mitologia, era que ela é deusa do amor, do prazer pelo prazer, da fecundidade, e difundia-se que aquele que adorasse a Diana estaria num grau elevado
de consciência e de crescimento interior dos demais mortais. Nós sabemos que isso é um sofisma, uma pseudo-verdade com base de mentira. Mas o que a gente vai compreender é que o apóstolo Paulo, tempo depois, em prisão, lembra da igreja e diz para aquela geografia que antes de ir para o combate, seja para resistir, para avançar, ele é claro, fortaleçam-se no Senhor e na força do seu poder. Ou seja, o que é fortalecer no Senhor a minha vida e no seu poder? Entrega. Uma vida de fé posicionada e confiando que Deus faz o que eu não posso fazer. E ele vai mais adiante dizendo, revesti-vos não de parte da armadura. Não é você que escolhe que peça da armadura você vai usar. Paulo está dizendo, revesti-vos de toda a armadura de Deus. Por quê? Em prisão domiciliar, Paulo está vendo que eles não iam para a guerra, não iam para a trincheira, não iam para conquistar fortalezas, não iam para conquistar territórios, mas se paramentavam, se revestiam como se fossem para a guerra. Então o apóstolo Paulo, ele vendo, e de forma em que ele está fazendo apenas uma analogia para o campo espiritual, pegando o que ele está vendo em prisão, Paulo está vendo que troca de turno, nada mudava, se paramentavam do alto da cabeça à planta dos pés. Paulo pega esse cotidiano em prisão e diz para a igreja, ó, se a guerra é mínima, se a guerra é máxima, não importa. Olha o que diz o verso 12. Eu estou abrindo essa série, trazendo esse fundamento. Porque não... Verso 11. Revesti-vos de toda a armadura de Deus, de toda, não é parte. E a armadura não é do pastor, não é do profeta, não é do apóstolo, não é do bispo. A armadura é de Deus. Se a armadura é de Deus, eu quero assim conjecturar para você compreender. Você tem o seu manequim do que você... o tamanho de blusa, o homem ou mulher, a cintura, tudo... o tamanho do calçado, e veja que tudo tem uma numeração. Então eu quero trabalhar esse entendimento quando Paulo diz revesti-vos de toda a armadura de Deus. Deus sabe a medida da armadura que cada um precisa, mas a armadura de Deus para cada medida de cada um guerreiro do seu exército na terra será totalmente equipada e completa. Não faltará nada para que você creia, avance, resista e vença as batalhas. Aí ele diz assim, porque não temos que lutar contra a carne e o sangue. O que ele está dizendo? Ele está nas entrelinhas dizendo a guerra se propaga, se materializa diante dos 5 sentidos, do que eu vejo, do que eu ouço, do que eu sinto, do que eu toco, do que eu experimento, ok? Olfato, tato, paladar, audição, visão. Mas ela já ocorre aqui nos ares. Aí ele diz assim, não é contra pessoas, carne e sangue está ligado a pessoas, seres humanos. Ele está dizendo, olha, pessoas, elas são usadas, o diabo, o império das trevas, que anda ao nosso derredor, precisa de um corpo e de uma mente para atacar você, seja em qualquer âmbito onde você está inserido, vida material, vida espiritual, familiar. O inimigo é perspicaz nisso. Então ele precisa de alguém vulnerável que dê a ele a concessão por meio do pecado para que possa então ali ser uma porta de acesso de ataques contra a sua vida. E aí Paulo está dizendo, pessoas não são demônios quando ele diz, porque não temos que lutar contra a carne e o sangue. Pessoas não são demônios. Ué, pastor, mas essa pessoa me persegue. Sim, ela é uma marionete nas mãos do inimigo. Se você não entender que pessoas não são demônios e que a guerra não começa a partir de quem te afronta, quem lhe persegue, quem joga lama no seu nome, quem difama você, mas a operação espiritual das trevas que usa tais pessoas, você será refém de pessoas. Se você não compreender aonde é o nascedouro da guerra, você se torna uma pessoa volátil
e vai viver refém das guerras. E por que é que Deus permite as guerras? Para treinar você, para adestrar, ajustar, equipar, o caráter ser aperfeiçoado e você ser um guerreiro aprovado. Então, esse é o fundamento sobre a armadura de Deus. 3 níveis. Fortaleça-se no Senhor e na força do seu poder. Não tenha reservas, entrega. É Deus quem reveste, porque a armadura é dele. Terceiro, pessoas não são demônios. Pessoas podem ser usadas, mas a sua guerra não começa no que você vê, ouve, sente, toca. É apenas uma materialização do que está no reino do Espírito. Vamos para a próxima ministração e eu vou falar sobre a diferença entre vestir e ser revestido. Até o próximo vídeo. Deus abençoe.